hoje sobre a morte. Podemos falar? Estão preparados? Estamos preparados? Duas coisas, né? Duas coisas que nós vamos falar. É morte e desprendimento. Mas a gente vai dar umas pinceladas assim coloridas para não ficar um assunto muito pesado, né? Para a gente se sentir assim tranquilos com esse assunto. Aliás, é bom a gente saber que esse assunto, só quem trata dele é a doutrina espírita, viu? A doutrina espírita abre a porta, entra lá dentro, observa, fala sobre ele, ajuda a gente a pensar e dá pra gente assim uma condição mais tranquila de entender esse assunto que é tão delicado, não é, para todos nós. Bom, então tem lá no livro Céu e Inferno, no segundo capítulo, um item sobre morte. E a primeira pergunta que o Kardec faz lá e que os espíritos respondem através dos seus textos é que as pessoas têm medo da morte, né? E aí é a primeira coisa que o Kardec pensa em conversar com os espíritos. Por que desse medo da morte que nós temos? Mas aí os espíritos respondem de uma forma muito interessante. Eles mostram pra gente que o medo da morte depende muito do nosso entendimento de vida espiritual. Quanto mais a gente tem entendimento de vida espiritual, menos medo da morte nós temos. Olha que interessante. Então, se hoje a gente tem um pavor muito grande, é porque nós não temos um entendimento muito claro sobre vida espiritual. Conforme nós vamos entendendo, o medo vai se diluindo, vai se modificando. E a gente passa a entender a morte como um fenômeno absolutamente natural, um fenômeno que nós vamos ter que enfrentar um dia, mais cedo ou mais tarde. E isso se torna para a gente um assunto mais comum, mais tranquilo. Então a primeira sugestão que se tem é que a gente comece a entender o tema através do entendimento da vida espiritual. Na doutrina espírita nós temos uma gama enorme de informações a respeito de espiritualidade. O próprio André Luiz, o repórter do mundo espiritual, trouxe para a gente detalhes que a gente não podia nem imaginar que existiam, não é mesmo? Então a gente soube lá da existência de uma colônia espiritual. Puxa vida, uma colônia. Essa é a colônia espiritual, nosso lar, mas tem dezenas e centenas delas espalhadas no planeta. Mas e que mais que ele mostrou pra gente? Mostrou pra gente que dentro da colônia tem casa, não é? Tem lá uma convivência entre as pessoas, tem lá ministérios, tem um monte de outras coisas, não é? Tem até contrabando, tráfico. Olha, na colônia espiritual também tem isso. Que horror, né? Diz que o ministro lá de nosso lar teve um problema lascado porque estavam traficando carne dentro da colônia e não podia. Carne, porque a gente sai daqui, né, acostumado com churrasquinho toda semana, cervejinho, churrasquinho e tal, né? Agora, engraçado, eles não falaram nada do futebol. Será que tem futebol lá no nosso lar? Deve ter, né? Porque se tem lá apresentação de música, aquelas coisas que a gente viu no filme, que está no livro, deve ter lá, sei lá, meia dúzia de fanáticos do futebol, né, que vão fazer um joguinho lá, promover lá, né, a colônia A contra a colônia B, aquela coisa toda. O time dos camisa, dos sem camisa, lembram disso? É do nosso tempo, né? Do nosso tempo era assim, nosso tempo da 500 meses atrás, se lembram, né, a gente ia no campo e a gente dificilmente tinha tênis ou chuteira, tinha o quichute, quem tinha quichute era rico na época, lembram disso? E aí como é que os meninos se organizavam? Os que têm camisa e os que estão sem camisa. Aí jogava lá camisa e sem camisa e fazia uma partida lá de futebol, certo? Muito bem. Então a gente vai tendo esse entendimento e isso vai aliviando um pouquinho mais a gente. Porque o André Luiz vai dando mostras de coisas que acontecem no mundo espiritual. E também mostrando pessoas que estão vivendo alguns dramas. Por quê? O drama normalmente ocorre quando nós estamos aprisionados à Terra. Aí é que está o grande problema. Por isso que o nosso segundo tema de hoje será o desprendimento. Então nós vamos dividir o tema em duas partes, para a gente entender o desprendimento, para que a gente possa entender um pouco melhor como que nós podemos viver melhor na morte. Olha que interessante, viver melhor na morte. Olha só que legal, né? Mas é interessante também, uma outra curiosidade, é que os espíritos costumam dizer entre eles que quem está morto não são eles, somos nós que estamos na Terra. Olha que coisa! Para nós que estamos aqui, eles são os mortos, e para eles, nós somos os mortos.
E por que nós somos os mortos? Porque, na verdade, a gente vive enclausulado dentro de um corpo físico cheio de limitações. Cheio de limitações. Então, primeiro, a gente se arrasta pelo planeta, né? Porque a gente anda, mas, na verdade, a gente meio que se arrasta na Terra. Depois, o nosso corpinho físico é cheio de vulnerabilidades, cheio de problemas que a gente pode acometer-se a qualquer instante, a qualquer momento. A gente dorme bem e acorda meio esquisito, né? Com a garganta raspando, com os olhos colados. O corpinho da gente é bem delicado. Aí nós precisamos de, sei lá, outro dia um amigo estava fazendo a conta, por exemplo, assim, no reino dos macacos, por exemplo. Se um macaco comer uma banana por dia, ele come 360 bananas por ano, certo? Se em 10 anos ele come 3.600 bananas, então come quase um caminhão de banana a vida inteira. Então imagine nós que precisamos mais do que uma banana, nós precisamos de mais alimento. Quanto de alimento a gente não é obrigado a consumir ao longo de uma encarnação? Eu não sei se já fizeram essas contas, né? Mas será que já fizeram, né? Sei lá, 80 anos, quanto que a pessoa consome de alimento? Sei lá, muita coisa, né? Muito. Se é 1 quilo de alimento por dia, vamos imaginar assim, né? 300 gramas no almoço, 300 no jantar, 200 no café da manhã, 200 no café da tarde, dá 1 quilo de alimento por dia. Olha quanta coisa que seria, né? Então, para eles, nós é que estamos aqui mortos. Até porque a nossa sensibilidade é diferente, a nossa visão é diferente, nós temos limitações de entendimento, os nossos pensamentos são limitados. Já ouviram falar que nós usamos a nossa capacidade mental muito pouco? Dizem que 10%, quem tem 10% da capacidade mental é assim uma sumidade do planeta, porque a maioria de nós usa 3%, 4%. No meu caso, acho que eu uso 0,5%, 1%, mas a maioria do planeta usa uma média de 3% da capacidade mental. Então nós temos a mente fechada, por quê? Porque nós temos muitos arquivos guardados das nossas existências. Se a gente entrasse na capacidade mental plena, meu Deus do céu, ia ser complicado, não é? E aí a gente ia ver toda a nossa trajetória, imagina só. Hoje a gente reclama da saúde, de um probleminha no corpo, numa dificuldade qualquer, mas já pensaram se a gente olhasse para trás e visse as coisas que nós já fizemos? Não precisa muito. Vamos pegar a nossa adolescência, a nossa pré-adolescência, né? Então a gente vai ver lá as coisas que a gente fez naquele período, não era isso? Aquelas coisas assim de andar de cabeça para baixo, de subir em árvore, cair da árvore, né? Cair da árvore e sai andando assim, e sai meio que disfarçando, porque se chegar em casa chorando ou falando que está com dor em alguma coisa, o pai ainda ajudava a corrigir, não era assim? É assim? Era assim mesmo, né? Se chegar em casa chorando, o que acontece na sua casa? Você que falou. Agora você responde. Você falou aqui, agora você responde. Sua mãe falou alguma coisa? Se você chegar na sua casa chorando, o que acontece? Não falou, né? Você pegou um tempo de moleza, viu? Porque no nosso tempo, né? O que o pai falava e a mãe falava? Se chegar chorando aqui... Então, com base em tudo isso, os espíritos dizem que nós é que estamos mortos. E no fundo é verdade. Porque imaginem que nós somos limitados, as nossas capacidades são limitadas, nosso corpo é super frágil, super delicado. E às vezes, não é? A gente se sente tão poderoso, mas tão poderoso, mas tão poderoso, que um mosquito, bandido, pica a gente morre. Não é? Ou então aquele bichinho chamado Chagas morde a gente, quando a gente vai ver, o coração estoura, de tão grande que ele fica. Dá uma carga de amor na gente, né? Porque o coração cresce assim, a gente fica cheio de amor, né? Morre de amor, né? Então vocês imaginem por que eles consideram a gente, nós que estamos aqui na Terra dessa forma. Então a ideia sobre morte basicamente é essa, é que nós vamos devagarzinho colecionando informações que vai tranquilizando, amenizando. Um outro problema que as pessoas têm com relação à morte é a seguinte: qual é a melhor morte? Meu Deus do céu! Aí alguns de vocês, eu estou captando um pensamento aqui agora de alguns de vocês, ó, captando, hein?
A gente acorda cedo de domingo, não precisava ter acordado. Aí vem até aqui. A gente pensa que vai ouvir alguma coisa que vai deixar a gente cada vez melhor. Aí o camarada vem e fala sobre morte. Meu Deus do céu! Que coisa, não? Mas a pergunta era essa: que morte era melhor? A rápida, instantânea, aquela demoradinha, ou aquela meia de susto? Qual que seria melhor? É melhor, para você é melhor. Você já matou alguém de susto, né, rapaz? Tô percebendo, viu? Cuidado, hein, com as suas informações. E aí, os espíritos respondem assim, aliás, as ideias maiores da vida respondem assim: na verdade, não existe um tipo de morte que seja melhor que a outra. Nós precisamos avaliar o tipo de vida que a pessoa teve. Olha, é diferente. É diferente. Porque tem gente que vive a vida assim, amarrada, apertada, faz questão de tudo, cria problema com todo mundo, vive numa situação terrível, está sempre com a cara feia porque nunca está contente com nada. Está calor, está frio, está chovendo, não está chovendo, está abafado, está sempre descontente com alguma coisa. Meu Deus do céu! Agora vem uma informação que é perigosa para vocês saberem. 80% das pessoas que desencarnam aqui na Terra, sabe para onde que elas vão? No céu. 80% sabe para onde elas vão? Elas voltam para casa. Voltam para casa, porque não sabem nem o que está acontecendo. Tem tanta ignorância espiritual, mas tanta ignorância que elas não sabem nem o que está acontecendo. Engraçado, sofri um acidente, tive a impressão que aquilo eu não ia escapar e estou aqui vivão, vou correr para casa, volto para casa. Estava lá no hospital, meu Deus do céu, a cirurgia que estavam fazendo em mim, eu achei que não ia aguentar aquela cirurgia. Levantei da mesa, saí correndo, vim para casa. Com aquele aventalzinho mesmo, de frente única. Então, a gente vai percebendo qual é o grau da nossa ignorância espiritual. Alguns casos vocês já devem ter ouvido falar e devem ter visto. De espíritos que desencarnam, pessoas que desencarnam, se tornam espíritos, vão para um hospital espiritual. Só que os espíritos não podem falar que ele desencarnou. Não podem falar. Aqui nas nossas sessões de desobsessão, a gente também não pode falar que ele desencarnou. Escuta, você morreu, eu sou infeliz. Agora você é um espírito. Não pode falar isso. Aí ele morre 2 vezes, porque ele morre outra vez. De susto, né? Como é que você chama? Leonardo, igual o Leonardo está falando aí. Morre de susto. E não pode falar. Ele tem que ir percebendo devagarzinho, sozinho vai percebendo assim. De repente está lá. Aí passa uns dias e ele fala assim: meu Deus, ninguém vem me visitar. Nem minha mulher, nem meu marido, nem minha mãe, nem meu pai, ninguém. Meu Deus do céu, o que está acontecendo? Aí de repente vem um familiar. Aí vem o familiar, graças a Deus, ninguém, o que está acontecendo? Cadê minha família? Não, a gente está poupando você deles agora. Eles vão falando com muito jeitinho, assim, sabe? Com muita caridade, com muito amor. Não é o momento, você ainda está debilitado. Aí a pessoa pega e vai embora. Aí a pessoa fica lá pensando com os botões. Da onde mesmo que eu conheço essa tia minha, meu Deus do céu? Aí devagarzinho cai a ficha. Meu Deus, essa tia minha já morreu faz uns 10 anos. Ele recebeu a visita da tia no hospital espiritual. E aí ele começa a pensar: tem alguma coisa estranha. Aí vai olhar por baixo assim para ver se o pessoal está andando no chão mesmo, né? E aí ele vai devagarzinho percebendo que ele não faz parte mais do mundo dos vivos, dos encarnados. Olha só. Então vejam a nossa total ignorância. Primeiro que a gente volta. Eu não sei se vocês sabem, mas entre os nossos irmãos judeus, hebreus,
eles têm um hábito quando uma pessoa falece. Eles fazem uma oração todos os dias durante 7 dias da semana. E aí reúne um grupo de amigos da pessoa na casa da pessoa, onde ela mora. Aí faz lá a oração todos os dias, a reza que eles fazem lá e tal, chamam lá as pessoas, tem que ir no mesmo dia e no mesmo horário, no mesmo horário todos os dias, por uma semana. É até difícil achar pessoas que possam ir todos os dias no mesmo horário. Mas aí encontra aquelas pessoas, vão lá, aí faz a oração. No último dia, no 7º dia, sabe o que eles fazem? Todo mundo sabe, pega, abre as portas, as janelas, abre os espelhos, as coisas assim, né? Tem essa história do espelho também, né? Aparece em filmes, espelho coberto de pano, não aparece? Mas aí tem a história dos espelhos, aí abre os espelhos, abre as portas, abre a janela, abre tudo. E aí aquele grupo sai tudo para fora e dá uma volta no quarteirão. Falando assim, agora você está livre, vai com Deus, que Deus te abençoe. Já recomenda ele para ele... some daqui. Parece uma brincadeira, mas é uma coisa real. Eles fazem isso justamente porque, no entendimento dele, uma tradição de 5.000 anos, veja que interessante, os familiares desencarnados ainda permaneciam em casa. Olha só, no desencarno. Então eles fazem essas rezas, essas coisas, as orações deles, e no último dia eles saem, dão uma volta no quarteirão para o espírito perceber que ele já pode galgar outros degraus, procurar outras coisas, fazer outras coisas. É claro que hoje existem diversas formas de desencarne, muitas pessoas têm dificuldades, outras têm facilidades, mas a ideia básica é que a gente consiga construir em nós essa ideia de que nós somos imortais. É tão difícil a gente construir isso na gente, né? Meu Deus, como a gente insiste em acreditar que nós somos mortos, daqui a pouco nós vamos morrer e vai acabar tudo. A gente vê um monte de gente fazendo um monte de coisa, achando assim, vou aprontar, porque depois morreu, acabou, encerrou, né? Já pensaram? E os espíritos dizem pra gente hoje, olha, a maior pena que existe no mundo espiritual, sentença, pena e sentença, cumprimento de pena e sentença, sabe qual que é? Você viverá. A gente aprontou, a vida inteira, desencarnou. Entrou lá no caixotinho, fechou a porta e guardou lá, falou, agora acabou tudo, encerrou toda a minha trajetória, eu vou dormir sossegadão. Aí você está lá dormindo sossegadão, passa uns dias, você fala, começando a doer minhas costas, meu Deus do céu, meio desajeitado, não aguenta mais ficar deitado. Aí você quer levantar, mas fala, espera um pouco, eu vou ter que levantar, e se eu levantar e ver todas as coisas que eu já fiz lá? Aí você começa a ficar desajeitado, até a hora que você vai ter que levantar. Aí você levanta. Aí você fala, meu Deus do céu, a gente não morre. A gente não morre. A gente sai e olha todas as coisas que a gente fez. Olha só. Aí você pensa assim, podia ter feito tudo tão diferente, tão melhor, né? Sabe aquela sensação que a gente tem quando a gente faz uma prova na escola? Viu, Leonardo? Tá dormindo aí, né, Leonardo? Vou te assustar agora, tá? Só meio olho, né? Meio olho aberto e meio fechado. Aquela sensação que a gente tem que faz a prova, aí você tira uma nota ruim, você fala, tive tanto tempo para estudar, podia ter lido alguma coisa antes, podia ter feito alguma coisa. Meu Deus do céu, mas como que eu sou? A gente chega nessa conclusão. A professora falou que ia ter a prova um mês antes, falou toda a matéria que ia cair na prova e a gente ficou malbaratando. Aí chegou no dia da prova e falou, acho que eu sei toda a matéria, nem preciso estudar, estou sossegadão. Aí chega lá, tira uma nota ruim. Então, a gente se depara com isso. Esse é um dos problemas que a gente tem com a morte. Aliás, esse é um dos motivos pelos quais a gente tem medo da morte também. Porque a gente pensa assim, não sei o que eu vou encontrar. Não é isso? O que eu vou encontrar? Como é que vai ser lá do outro lado? Meu Deus do céu, que situação delicada. E agora? Vou acordar e vou abrir os olhos no meio da escuridão.
Não, aí é que vem a segunda parte da nossa matéria, aqui das nossas palavras, que é o desprendimento. A segunda parte vai mostrar para a gente como que nós vivemos. Olha só, porque se você viveu bem, na prática do bem, fazia o que era possível, que estava ao seu alcance, cumpriu mais ou menos com as suas obrigações, fez o que você podia pelas coisas e pelas pessoas, o que você está tendo medo do quê? A gente tem medo quando a gente fez um mal para alguém muito forte, quando a gente criou um problema para alguém muito grave, aí a gente pode ter medo. Mas a gente teve uma vida tranquila, regrada. Agora eu vou dar uma boa notícia para as mães. Vou dar uma boa notícia para mamães, para as mamães. Quem mandou você falar? Tá vendo? Agora estou no seu pé. Vou dar uma boa notícia para as mamães. O Chico, uma vez conversando com os amigos, disse o seguinte: no plano espiritual inferior não tem mulheres mamães. É muito raro achar uma senhora que tenha sido mãe. Muito raro. Vai encontrar aquelas que no fundo não foram mamães, foram hospedeiras de espíritos, né? de corpos, né? Aquelas que tiveram criança e abandonaram, fizeram e aconteceram. Mas aquelas verdadeiras mamães é muito difícil. Olha uma notícia boa para as vovós agora. Essa é boa. Eu não estou muito satisfeito porque eu sou vovô, né? E a notícia não é para vovô, é só para vovó. Olha só. Os vovôs estão sempre se lascam, né? Quer dizer, o homem se lasca sendo homem, depois sendo pai, depois sendo avô, depois sendo bisavô. Em todo caso, não tem jeito. O homem é complicado. Mas as vovós. Então, quando alguém falava assim, Chico, estava precisando... Peça para sua vovó do plano espiritual, meu filho. Porque as vovós, elas não têm muita força, não. Onde elas vão passando, as portas vão tudo arrebentando na frente delas. Não precisam fazer força nenhuma. Meu Deus do céu, olha só. Mas as vovós verdadeiras. Não são as vovós falsa não, hein? Vovó verdadeira. Aquela vovó que... derrama tesouros de amor pelos filhos, pelos netos. Essa vovó. Tanto é que tem diversos relatos de vovós lá amparando, né, as filhas, os netos. Tem um caso lá no André Luiz mesmo, um caso curioso, um caso interessante, porque a moça perdeu o marido e estava muito aflita, queria encontrar com ele no plano espiritual, mas não conseguia de jeito nenhum. Ela orava, não podia, não conseguia. E aí um dia ela lembrou de orar para a avó. Aí a avó chegou lá no ministério e falou assim: a minha filha quer ver o marido dela que desencarnou. Só falou isso. Aí eles falaram assim: mas acontece que nós estamos postergando porque ela não pode ver agora, ele está numa condição muito difícil, complicada. Mas ela quer. Aí o plano espiritual todo se mobilizou. Primeiro para encontrar o cidadão. Foi difícil. Encontraram ele perto de um matadouro de animal. Ele estava sendo viciado. Aí recolheram ele, levaram ele para um hospital espiritual. Mas ele estava tão desequilibrado, que ele não conseguia falar, não conseguia fazer nada. E a vovó falou: ela quer. Aí eles fizeram um aparelho fonético nele, para que alguém pudesse falar por ele. Aí está lá no hospital, bonitinho, falou: pode trazer sua filha. Aí numa determinada noite ela trouxe a filha para ver o marido. Ai, o marido, ai, que lugar lindo, com tanta luz, meu marido está tão iluminado. Amor, o que aconteceu com você? Está um enigma muito grande. O que foi que aconteceu com você, meu Deus do céu? Aí ele fala assim, com muita dificuldade: minha querida, ainda estou em recuperação, tenha um pouco de calma, confie em Deus, continue orando por mim. Mas não era ele que estava falando. Continue orando por mim. Ai, que felicidade, sendo cuidado nesse hospital. Olha, que ele me falou para orar. Ai, que coisa mais linda. Abraçou ele. Saiu toda feliz com a mãezinha dela. Voltou. Conhece essa história? Alguém já viu essa história no André Luiz? Nem procurem, viu?
Nem procure para não ver, certo? Porque o final é complicado. Sabe qual era o final? O problema é o seguinte: ele tinha dado diversos desfalques na empresa que ele trabalhava, e aí o dono foi lá na empresa para ver o que estava acontecendo. E aí ele simulou um assalto e cometeu um suicídio. A polícia não achava quem era o ladrão, não achava onde tinha ido o dinheiro, não achava por onde entraram, por onde saíram da empresa, nada, só acharam ele morto, com o cofre aberto. Mas o suicídio foi acidente ou foi porque ele quis, né? Não, ele não tinha cara de enfrentar os patrões dele. De tanto que ele tinha enrolado e feito e acontecido, porque ele tinha um outro vício, né? Porque se ele usou o dinheiro dessa forma, né? Tinha um vício, talvez de jogo, de alguma coisa, e foi tirando o dinheiro, que ele tinha acesso a isso, foi tirando. E olha a situação que ele entrou. Aí os espíritos levaram ele para um lugar próprio para sugar o resto da energia vital dele. Olha que coisa terrível. Aliás, nem sei porque eu estou falando isso. Da morte, né? Porque a gente tem que aprender. Porque a nossa morte depende muito de como nós estamos vivendo. É isso, agora eu lembrei. Ai, ufa, ainda bem. A nossa morte é de como nós será proporcional a como nós estamos vivendo. Então, às vezes a pessoa está lá em decúbito dorsal num hospital, desencarna tranquilamente, porque ela viveu sempre bem, confiante, operosa, e preocupada e interessada nas coisas e nas pessoas, foi embora, tranquilo. Aí tem o mesmo que está do lado dele, no mesmo hospital público. E aí o bicho não desencarna de jeito nenhum, porque egoísta, nunca pensou em ninguém, só pensou em si mesmo, nas coisas materiais, nas coisas que está deixando, nos vícios, nas coisas químicas, nas coisas, outras coisas mais, os prendimentos que ele tem com a terra, não consegue desencarnar direito. Você tem que arrancar o camarada do corpo. Aliás, não são os espíritos que arrancam o cara do corpo, é o corpo que expulsa o espírito. Não sei se vocês já ouviram falar isso. A ciência hoje fala assim: morte, falência generalizada de órgão, não é isso? De um órgão, do órgão, sei lá, alguma coisa assim. Falência múltipla de órgãos, é isso. Quando acontece isso, o corpo expulsa o espírito. Você não pode continuar aqui não, cai fora. O espírito não consegue continuar no corpo, ele tem que sair. Olha só que coisa terrível, né? Vamos amenizar um pouquinho, porque nós temos crianças na sala que estão dormindo com os olhos fechados. Vamos falar de como viver, como que nós vamos nos desprender? Porque, olha, é tranquilo. Dor, essas coisas que as pessoas imaginam, tira tudo isso da cabeça, porque o espírito entra num processo de desencarne e esse processo é precedido pela espiritualidade. A maioria das vezes são socorridos. 90% das vezes somos socorridos pela espiritualidade. Então lá a gente entra num sono devorador, profundo. Você não consegue enxergar e nem escutar e nem nada. Você entra num sono terrível. Isso eles constatam e isso eles divulgam constantemente. Então a pessoa entra num processo de sono que ela é invencível, ela não consegue vencer. E aí só vai acordar depois, obviamente, não é? Então, os últimos momentos, as dificuldades, as coisas podem aliviar isso do coração, do sentimento, porque isso, nós somos precedidos e somos socorridos. Olha, não precisa a gente fazer muita força mental. Aqui na Terra, quando a gente sofre um acidente na via pública, não vem lá uma ambulância do governo, da prefeitura, não sei de quem, atender a gente, socorrer a gente, o bombeiro, alguém? Todos podemos ser socorridos. Ah, mas demorou muito, alguém pôs a gente no carro, levou, veio uma outra ambulância, ou chamou alguém, alguma coisa, alguém nos socorre. Aqui na Terra que nós somos absolutamente imperfeitos. Agora imagine se no plano espiritual existe todo um planejamento, todo um trabalho. A gente tem um programa de rádio que fala justamente essa parte do desencarne, esses momentos. Então tem todo jeito. No YouTube tem uma pequena filmagem do desencarne, eu não sei se é Dimas Simas. De Dimas, é. Ele está
Como que eles fazem? Uma pessoa que viveu bem. Uhum. É bem instrutivo. E eu posso dizer o seguinte, viver bem é assim, é mais ou menos que nem na escola, sabe? Na escola, assim, você passa de ano se você tirar a média. Sim, no nosso tempo era número, agora é letra, inverteram todas as coisas, atrapalhou tudo, eu não entendo mais nada. É C, né? Letra C. Acho que é C, né? Nem precisa de B e nem de A. Então, se você está na letra C, ou tá no 5, já passou de ano, tranquilo. Então, você não precisa ganhar 100%, viver sem ganhar 100%. Ah, meu Deus do céu! Eu não consegui socorrer o cachorrinho da vizinha que eu vi lá na praça. Não, passou. Mas você está dentro da média ainda. Está dentro da média. Ah, fizeram uma campanha lá no centro para dar uns trocadinhos lá e eu acabei esquecendo. Não tem problema, você está dentro dos 5 ainda, está na média, tá bom. Então, é o grosso da vida. Sabe o grosso da vida? É esse que nós temos que estar preocupados. As miudezas, as coisas menores, ajudam a calcular, a ajudar a somar, ajudam a somar. Se a gente puder investir nas coisas menores, maravilha, ótimo. A gente passa de C para B e depois talvez para A. A mais, A menos, não tinha também isso, né? Não era isso? A mais, A menos, a gente pode C mais, a gente pode chegar no C mais, olha, C mais, olha. Como é que foi a vida? Deu C mais. O dia que fizeram a campanha lá no centro, eu dei lá 50 centavos, pude ajudar bastante, salvar o centro, salvar o mundo. O dia que fizeram a campanha de alimento, eu levei lá 1 quilo de sal, C mais. Olha que beleza, C mais, né? É, C mais, você dá mais, viu, seu pão duro. Então vamos falar da segunda parte agora, que é o desprendimento, porque a gente aqui na Terra tem todos os motivos para ser preso às coisas da Terra. Então começa assim com os nossos brinquedos. Lembra dos nossos brinquedos? Aí eu pergunto para vocês agora, onde é que estão os nossos brinquedos hoje? Cadê? Não, passou para alguém, que passou não sei para quem, talvez agora ele foi reciclado, agora é a tampinha de garrafa. E nós brigávamos por causa daquele carrinho, daquela boneca, daquelas coisas que a gente tinha. Eu me lembro quando eu era muito jovenzinho, assim, faz muito tempo, uns 500 meses atrás, mais ou menos. Eu entrei no banheiro da casa da minha tia, tinha uma caixinha de metal assim, que era a coisa mais linda do mundo. Eu falei, meu Deus do céu! Aí pensei, o que eu posso pôr nessa caixinha? Não interessa, essa caixinha é linda! Aí eu peguei e levei a caixinha, foi a maior explosão que teve na família. Ainda bem que não tinha WhatsApp na época, que vocês já pensaram? Como é que eu ia ser? Acho que hoje eu estava desencarnado já, porque eles iam me queimar minha reputação todinha. Aí me veio um aviso, escuta, roubaram a caixa de lente da fulana. Meu Deus do céu! Alguém levou por engano? Ainda bem que eu tinha guardado bem guardado, porque eu não podia sumir na hora, né? Tinha bem guardado, e aí minha mãe responde, não, aqui em casa eu não vi nada não. Aí começou o problema, né? Não, aí depois é assim, como é que você vai mostrar para a mãe depois que ela falou que não tinha nada em casa? Aí lascou tudo, né? Aí lascou tudo. Mas o problema é que é a mãe que lava a roupa da gente, né? Aí ela teve que falar, olha, eu achei a caixinha aqui em casa. Imaginem só, né? Mas era a coisa mais linda do mundo. Eu me arrependo até hoje de ter devolvido aquela caixinha. Mas aonde que estão as coisas que a gente era tão presos? Aí a gente começa a pensar, meu Deus do céu, por que a gente é tão apegado a algumas coisas? Tão apegado, não é mesmo? Lembra no tempo da escola? Eles podiam xingar a gente quanto quisesse, mas se falasse da mãe, a gente arrebentava o pau, não queria nem saber, né? Aquele apego, aquela coisa. Maltratava a mãe, mas lá defendia. Até hoje, né? Não é assim? Até hoje, né? Até hoje, né?
Então, a gente precisa pensar nesses apegos e tomar muito cuidado com eles. Porque a primeira coisa que nós temos que pensar é que um dia nós vamos ficar sem. Então, por exemplo, se você toma 1 litro de Coca-Cola todo dia, vamos começar assim, mais tranquilo. Começar assim, mais tranquilo, mais tranquilo. Aí você já começa pensando assim, um dia eu não vou poder beber mais 1 litro de Coca-Cola. Então deixa eu beber tudo hoje. Não. 1 litro? É mais ainda do que 1 litro? Já pensa assim. Aí você fuma um maço de cigarro por dia, você já começa pensando assim, ó. Um dia eu não vou poder fumar mais. Né? Olha só. Você tem a sua companheira, o seu companheiro, você tem que pensar assim, vai ter um dia que nós não vamos estar mais juntos. Nossos filhinhos, vai ter um dia que ele também não vai estar mais junto com a gente. Vai ter a vida dele. Tem alguns bandidos, sabe o que eles fazem? Eles mudam de país. E você pensa, meu Deus do céu, mudou de país. No nosso tempo, alguém pensava em mudar de país? E hoje eles mudam. Vai para a Inglaterra, para a Espanha, para os Estados Unidos, sei para onde. A gente vai ficar assim. E a pessoa, se a gente é pegado, como que a gente sofre? A gente pode continuar tendo amor, óbvio que sim, mas precisa tomar aquele cuidado, porque ele precisa ter a vida que ele precisa ter. Não é assim? Então nós temos que começar a trabalhar nessa ideia. Sabe aquele carro, ou aquele Opala 78 SS que você tinha? Ou que você comprou na época? Um dia. O senhor teve um desse? Não, eu estou falando assim, que a vida também não ajuda. Que o meu vício todo mundo percebe. Você chega no McDonald's, o senhor quer plus. Quer dizer, então já faz o esforço. Aí falou, vai, o senhor quer gigante, você quer de mega, açúcar. Falando assim, não, pode me dar, mas o café você me dá sem açúcar que eu estou de dieta. Mas a gente tem que começar a pensar que um dia a gente não vai poder ir mais no McDonald's. Ainda bem que tem o Burger King, né? Um dia nós não vamos poder ir mais no Burger King. Vou dar um exemplo interessante de desprendimento. Não é o meu caso, viu? Não é o meu caso, tá bom? Não é, tá bom? Não é o meu caso. É do amigo, do vizinho. Mas aí o que acontece com a gente? A gente quer comer todo o doce que tem no mundo antes da hora. Aí a gente come, pensem bem a quantidade de doce que a gente come por dia. Pensem bem. E nem é aquela história que os caras falam que você come um arroz e vira doce. Não, é outra coisa. Você come o doce mesmo. Vai chegar uma hora que você não vai poder mais comer doce. A sua saúde não vai permitir. Porque a gente não soube ir regrando. Não é mesmo? E você sabe o que é pior do que o doce na diabetes? É porque quando você pega diabetes, você nunca mais vai poder comer carne vermelha. Os médicos não falam isso porque eles estão em conluio com os frigoríficos, mas os espíritos já falaram isso. Tem uma mensagem chamada Diabetes, do Emmanuel, que fala isso. Carne vermelha e diabetes. Não pode. Não pode. O problema da insulina, daquela coisa toda, a carne vermelha. Não pode. Olha só, umas coisas, né? Nesse caso tudo é bênção, né? No fundo é. Mas a gente aceita? Não. Porque sabe o que começa a acontecer? Uma coisa que aconteceu com um vizinho meu lá na minha casa. Ele tinha 80 anos, um japonês. Aí chamou o japonês, vai ter a festa lá de aniversário. Falava, não posso ir. Mas por que você não pode ir? O que adianta eu ir? Eu não posso comer fritura, não posso comer salgadinho, não posso comer doce, não posso tomar refrigerante, não posso fazer nada. O que adianta eu ir na festa? Para ficar vendo os outros comendo, bebendo e eu se lascando? Já pensaram? Agora, quando a gente começa... Carro, você falou de carro. Eu falei, Opala, você teve já um Opala 78 SS? Não.
Você estava no carro? Estava no carro? Não estava no carro? Você estava sonhando com o carro? Não. Aí, você está dormindo ou acordado agora? Agora você acordou. Tá bom, tudo bem, não tem problema. É compreensível, eu também dormiria. Ninguém aguenta essa ladainha, né? Meu Deus do céu, pelo amor de Deus. Né? Pra mim tá interessante. Tá interessante. Mas aí, o que eu estava falando mesmo? Do vizinho. O japonês. Prestando atenção, é isso que eu gosto, isso é bom, é isso mesmo. Então não pode, porque não soube regrar. Tá vendo? O cuidado que a gente pode ter agora com a nossa inteligência. Aí vem depois do almoço. Você não comprou, não deixou ninguém comprar, não tem nenhum doce na sua casa. Aí você fala assim, eu não vou comer o doce. Mas eu preciso ir na padaria comprar o pão para amanhã. Pode amenizar também. Como faz? Se tiver feito vai vender um gelado de abacaxi, ó. Aí ameniza, compra o doce e faz uma caridade. É. Então pode também pensar assim, nessa direção. Você fala até uma colherzinha de açúcar. Mas não tem graça, né? Eu tive com meu filho por um mês no Hospital das Clínicas da Criança, o Hospital da Criança, e lá começaram à época aquelas cirurgias bariátricas. Lembram disso? E eu ficava durante a madrugada, minha esposa durante o dia e eu à noite. E eu estou sentado lá muito confortavelmente na minha cadeira de acompanhante. E aí daqui a pouco eu escuto conversa de dois bariátricos conversando, uma moça e um rapaz. Como você está fazendo? Ai, eu nem sei como fazer. Eu falei, eu arrumei um jeito, um falando pro outro. Aí eu abri um olho igual o Leonardo fez, e fechei o outro e abri um e fiquei olhando assim, prestando atenção. Sabe que um falou pro outro? Falou assim, o nosso estômago tá pequeno, não tá? Sabe o que eu descobri? Que a gente pode comer uma lata de leite condensado que dá certinho. Vocês estão assustados, né? Meu Deus do céu, eu também fiquei assombradíssimo, porque vocês viram que o problema não está fora, né? Não está no corpo. Porque se fosse o corpo que estivesse exigindo e tal, não, é um problema do espírito. Mas vamos mudar de assunto, senão daqui a pouco os caras vão me botar para fora aqui. Vamos falar do desprendimento de outras coisas, né? Deixa essa comida para lá. Deixa eu comentar um negócio. Pois não. Eu parei de fumar justamente pensando nisso, porque eu li também, acho que foi André Luiz, uma coisa assim, né? Se aqui a gente tem abstinência para deixar o cigarro, que é muito sofrido, lá, nossa, é muito pior. Então, entre vários motivos, esse foi o maior. Um dos maiores. Porque eu entrei na luta para parar de fumar, porque foi uma luta e eu consegui, graças a Deus. Justamente por isso. Eu tenho um caso. Esse desprendimento aqui, É. porque lá... Eu conheci um senhor que parou de fumar na mesma hora que o médico falou. Sabe o que ele falou? Ele foi com a esposa lá fazer a consulta e o médico falou para ele assim, olha, eu posso falar só com o senhor? Pode deixar a sua esposa para fora? Aí a esposa foi para fora. Nossa, sua esposa é bonita, hein? Olha, eu estou só esperando o senhor desencarnar com o cigarro que eu vou casar com ela. Largou o cigarro naquela hora, nunca mais ele fumou. Você vê que tem métodos, né? Tem todos os métodos. Mas enfim, nós precisamos construir o desprendimento em nós. Com relação à alimentação, obviamente que a gente tem possibilidade, a gente pode. Existem duas coisas que eu aprendi por esses dias. Uma coisa se chama entusiasmo e a outra coisa se chama disciplina. Com entusiasmo, nós somos capazes de fazer coisas muito boas. Só que é o seguinte, é o entusiasmo, é só aquele momento. Nós precisamos criar a disciplina. Então, por exemplo, a gente gosta de um hambúrguer, de uma comidinha do McDonald's, alguma coisa. Vamos criar a disciplina. Sei lá, se a gente vai 3 vezes por semana, passa aí uma. Passa aí uma a cada 15 dias, uma a cada vez por mês, uma vez por mês. Cria uma disciplina. Com relação aos doces, é a mesma coisa. Cria uma disciplina. Você não comer o doce no fim de semana. Fazer força para isso. O corpo obedece. Nós somos o Senhor do corpo. Então, com calma, a gente vai achando formas de desprender-se.
Mas aí tem um desprendimento do coração, um sentimento de coisas materiais, de pessoas. Não que a gente não vá dar relevância e importância para os nossos entes queridos, não é isso. Mas nós temos que ter plena consciência que um dia nós vamos ter que nos despedir deles. Um paizinho, uma mãezinha que está às vezes com a idade avançada. Ai, a gente fica desesperado porque nunca pensou nessa possibilidade. E às vezes fica criando um embaraço para eles, porque eles já podiam estar tranquilos com relação a nós. Mas eles estão preocupados por conta da nossa aflição. E aí fica aquela coisa interminável, sabe? Aquela coisa difícil de ser administrada. Sofrimento atrás de sofrimento. Então, a ideia, desprender-se, construir isso. Não quero dizer que a gente vai sair daqui já... Vamos comer nem a macarronada, nem o frango, nem a... Domingo era o dia de macarrão com frango, né? No nosso tempo, lembra disso? A gente esperava macarrão e ainda tinha um refrigerante. Era uma vez por semana, aparecia um refrigerante de garrafa de vidro, assim, né? Guaraná Antártica, Tubaína, essa... Coca-Cola era só para os ricos, né? E aí o frangão com macarrão com frango, ai, nossa! Hoje dá macarrão com frango para os moleques e fala, só isso? Mas enfim. Não vamos falar em comida, né? Não é para falar nada de comida. Cada um se vira agora, a partir de agora, certo? Então, precisamos tomar esse cuidado. Porque as coisas chegam, as dificuldades chegam. E a melhor coisa que nós temos para enfrentar uma dificuldade é quando nós estamos preparados. Vou dar um exemplo pequenininho. Conheci pessoas que tinham casas em lugares muito baixos que frequentemente enchiam de água. A maioria não estava nem aí, ia vivendo, sol, beleza, pá, de repente vinha aquela água, enchia a casa da pessoa, perdia tudo, fazia tudo. Aí encontrei uma pessoa, o camarada estava preparado para receber a enchente. Ele fez lá uns negócios no encanamento dele, que ele fechava lá uns negócios com umas roscas, ele tinha porta de contenção em determinados lugares, os móveis deles eram todos altos. Não é coisa melhor que ter você estar preparado? Até para o carro dele. Ele tinha um conjunto de garrafa, uma invenção de professor Pardal, tinha um conjunto de garrafa. Quando o negócio começava a encher, ele põe embaixo do carro aquele monte de garrafa plástica, PET fechadinho. O carro boiava e não afundava. Meu Deus do céu! Mas a gente precisa procurar saídas. Hoje a gente tem tantos recursos para achar alguma saída, né? Então, quando nós estamos preparados para a adversidade, aí você vai fazer uma viagem, por exemplo, você leva, né, o guarda-chuva. Mas o calor desse, um lugar desse, o guarda-chuva para quê, né? Aí você chega lá chovendo. Aí você tem o seu guarda-chuvão lá, pá, e sai, vai lá na praça, dá uma volta na praça, vai na sorveteria, tudo com chuva, sossegadão, né? E você estava preparado. Então, estarmos preparados para a adversidade. Olha só que coisa. Como é uma coisa boa, né? Então, por exemplo, aqui em São Paulo, que tem problema de violência, essas coisas, né? Você está preparado para alguma adversidade? Se pegarem seu celular, você sabe o que fazer? Você está preparado para isso? Seu carro, você está preparado? Se alguém pegar e levar seu carro de alguma forma? É preciso nós estarmos preparados para isso. Então, não precisa ficar com muita loucura na cabeça, mas algumas coisinhas que para nós é importante estarmos preparados. Não que você seja preso ao carro, mas você está preparado para a adversidade, para a dificuldade, para o problema. Então, você mora de aluguel, e se um dia o proprietário pedir a sua casa, você está preparado? Você tem coisas na sua casa que só cabem naquela casa, você não pode levar para lugar nenhum? Sabe esse tipo de coisa que a gente pode se preparar? Isso significa também que nós estamos trabalhando o desprendimento, porque nós estamos numa casa às vezes há 20 anos. Você fez um armário lá que serve direitinho naquela casa, você vai ter que deixar ele, porque você não tem onde pôr aquilo. Então, quando a gente está preparado, as coisas facilitam. Já passei da hora, quanto tempo? Passou uns 5 minutos. Já passei 5 minutos, meu Deus do céu. Aí vocês estão pensando assim, a gente acorda de domingo, de manhã,
Vem aqui, o camarada fala de morte e não acaba mais a conversa. Meu Deus do céu. Vamos encerrar. Estarmos preparados e procurarmos construir em nós o desprendimento através de disciplina, não de entusiasmo, mas de disciplina. Assim, vamos criar uma disciplina para determinadas coisas? Vamos criar essa disciplina. E aí nós vamos chegar muito mais longe, de uma forma muito mais fácil, e vamos ter um negócio chamado qualidade de vida. Eu vi, só para encerrar, um videozinho pequenininho de internet, um senhor falando, acho que de um país da África, que o pessoal passa muita dificuldade, todo mundo vai para a igreja, é longe para chuchu, tem que andar bastante, anda às vezes descalço, no meio da terra e tudo, e às vezes chove. E aí quando tem alguém lá que é adverso e ameaça de morte no meio do caminho, ao invés deles falarem renegar, né, a crença, eles falam: Jesus, já estamos quase chegando. Olha a diferença, olha a diferença. Já estamos quase chegando. Então, renega a tua fé? Não, Jesus, já estou quase chegando. Olha só. Então, isso é um exemplo forte, que serve para todos nós, e que a gente possa estar preparados para qualquer adversidade que nós viermos a ter. Que Deus nos abençoe, que Jesus nos ilumine. Vamos finalizar com uma poesia? Dá tempo ainda? Uma poesia? Dá tempo. Allan Kardec, foi Jesus Cristo quem disse, sob a inspiração de Deus: vai Allan Kardec na terra e fala aos rebanhos meus. Tira o povo da heresia, a minha doutrina amplia. Cumpre a antiga profecia que eu fiz perante os judeus. Como na dura Judéia, não temas tua missão. Espírito, verdade, eis teu anjo guardião. Aumenta as glórias no céu, destrói na terra esse véu que esconde o sol da razão. E o apóstolo dileto despediu-se de Jesus. E como um côndor fantástico, mais veloz que a própria luz, ao lado de outros heróis, como ele mesmo, faróis, passou assim por milhões de sóis. E lá na França, viu a sua cruz. É uma poesia de duas partes. Luz e Trevas, é o nome dela, Luz e Trevas. Tem um médium chamado Jorge Risini e um espírito chamado Castro Alves. A parte que eu falei para vocês é a parte da luz, mas tem a parte das trevas, porque quando Kardec chegou aqui, né, imaginem a implantação de uma ideia nova, a dificuldade que é, não é mesmo? E aí fizeram de tudo para derrubar o Kardec, enfiá-lo no meio da lama, mas como a verdade prevalece, ele prevaleceu e nós estamos aqui em função dele. Muito obrigado, um excelente domingo e vamos em frente.